Casa de Libra, pessoal, mais um episódio de opinião. E o tema de hoje, um pouco atrasado, lógico, né? Porque eu não sou YouTuber. Hoje o tema vai ser a Red Pill, né? No modo geral. Ou, né? Desenvolvimento masculino, né? Bom, o que aconteceu aí ficou ficou taxado como Calvo da Campari, né? Que é um coach, certo? De desenvolvimento masculino. Ele ajuda os homens a encontrar, vamos dizer assim, sua masculinidade, aquela coisa toda, né? E ele fez uma, posso dizer, uma manifestação polêmica, né? Então, nesse caso, eu concordo que ele foi infeliz, né? E ele já era polêmico mesmo, ele já estava fazendo algumas citações, opiniões dele e tal, que até eu também, né? Acho que até a comunidade que ele representa, que é a Red Pill, não aceitava muito, né? Mas por que ele fazia isso? Porque eu achei, na minha opinião, lidar com assédio positivo, ser famoso, só da cabeça das pessoas. Na minha opinião, tá, gente? Eu discordo e concordo com cada um. Acho que segue que é bom para cada um, consome o que é bom para cada um. Eu só peço que, cara, seja sempre crítico, né? Tem um assunto na internet, veja, filtra o que é de bom e aplicável na sua vida de forma positiva e pronto, vida que segue. Então eu gosto do conteúdo do Thiago. Talvez o modo de ele falar que não agrada muita gente. E até falo mais, né? Eu sempre falo que esse é um assunto masculino. Então, como eu sempre falei até para uma amiga minha, olha, cara, isso aqui é um tema assim, eu te apresento que ela gosta muito de estudar sobre psicologia, sobre comportamento, sobre inteligência emocional. Eu falei, olha, tem um conteúdo que está crescendo muito na internet, chamado Red Pill. Só que, pô, os podcasts que acontece é papo de homem, tá? Aquela conversa de bar mesmo, bem aquecida, bem fogo máximo, né? Ela é um pouco feminista, vamos dizer assim, mas ela já assistiu alguns podcasts, inclusive dele, e ela mesmo, na opinião dela, falou, olha, o assunto é legal, muita coisa faz sentido, né? Mas eu gosto mais do outro Samuel, que é justamente do Ricardo Tomé, né? Que é do canal Projeto Conselho. Eu gosto demais, né? Sobre desenvolvimento e inteligência masculina, né? Então, sobre o Thiago, eu gosto do conteúdo dele, volto a falar. Ele fez aquela declaração, ele faz algumas declarações infelizes, mas como eu falo para todos, até para uns colegas que eu recomendo, olha, assista esse podcast e tudo mais. Fala para todo mundo, cara, de um podcast você tira ali, de podcast, vamos imaginar, de 2 horas você tira ali uns 10, 15 minutos de assunto realmente bom, alguns insights muito interessantes. O resto, né, amigo, é conversa, como todo podcast que você é acostumado a assistir, né, meu consagrado. Então, o que acontece foi isso. O Thiago Schultz, né, o que pegou para ele foi que ele ameaçou algumas pessoas. Eu ouvi dizer que ele ameaçou homem, mas parece que o que pegou mesmo foi que ele ameaçou mulheres. Enfim, ameaçou pessoas, né? Isso realmente não é aceitável, né? Você não fica ameaçando. Ainda mais para alguém que vive da internet, vive de vender conteúdos. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então vai ter sempre alguém que vai, como hater, vai encher o teu saco, aquela coisa toda, né? E muitas vezes até o hater, ele não é que ele é hater e tudo mais, é porque ele tá com uma opinião informada que aquilo tá errado e tal. Enfim. E vai pegando no teu pé. Então, como um comunicador virtual, ele teria que ter essa frieza de lidar com, com essa pressão toda, né? Porque todo mundo da web sempre lida com essas pressões, né? Então, na minha opinião de cara, ele tem que
eu acho que ele já aprendeu a lição, sabe? Na minha opinião. Eu espero que eles saibam passar por cima disso aí de forma saudável, né? E a cada experiência aprende uma lição, né? E é só, na minha opinião, é só você fazer um vídeo pedindo desculpa, como todo mundo faz, e bola pra frente, né? Porque, na minha opinião, já teve sempre coisas piores, principalmente vindo do, né? Por exemplo, a Jojo Todinho falou que é o Cássio, aquela velha, tire os caios das suas vidas, né? E agora ela expõe o marido, sabe? E ninguém fala nada, ou pouca gente fala. Eu já vi muita gente que apoiava ela, fica calado nisso. Então a internet é isso, cara. É sempre seletiva, né? Então o que a pessoa tem que fazer é fazer a parte dela. Então, se eu fosse o Thiago, gente, é o seguinte, esse vídeo aqui, pedir desculpa da galera, eu cometi um erro, reconhecer e aquela coisa, bola pra frente, né? Bom, sobre a Red Pill, cara, Red Pill não é uma pessoa, tá bom? Então, nenhuma pessoa representa a Red Pill. Falo isso porque é um assunto que me interessa. Tá crescendo, não é à toa, né? Mas ela trata de desenvolvimento masculino, como se tornasse um homem melhor. Até o momento, tá, gente? Eu tô começando a ler o conteúdo e tal. Não é contra mulheres ou contra alguma coisa assim, não. É você se tornasse um homem melhor, né? Olhar para você, né, com mais carinho, né? Cuidar do corpo, do espírito, da mente, sabe? Correr atrás de suas coisas, fazer melhores escolhas. Isso inclui mulheres também, entendeu? Então, assim, ele é para tornar-se um homem melhor. E na Red Pill tem as chamadas Red Flags, que são placa de alerta vermelho, né? Por exemplo, eu falo para muita gente que, na minha opinião, a Red Pill pode servir também para mulher. Por exemplo, uma da Red Flag é que para o homem não se envolver com mulheres agressivas, né? Poxa, mas tem lá os motivos por que não pode. A mesma coisa que eu falo, ó, você mulher, você se envolveria com um homem agressivo? Provavelmente não, né? Mas eu falo para todo mundo, cara, as red flags sempre tem que ser avaliadas. Porque você concorda comigo que tem gente que gosta de ser maltratado? Tem, cara, o mundo é doido, tá entendendo? Então uma red flag que eu falo que eu não aceito por completo, mas entendo que ela existe, é não se envolver, a velha polêmica, não se envolver com mulher, com filho. Por quê? Eu acho que isso aí é uma red flag até meio que tem que ser sempre analisado. Por exemplo, tem muitas mulheres que elas são mães solteiras porque o cara era um babaca, porque o cara era agressivo, porque o cara morreu, sabe? Existe N possibilidade e existe a red flag mesmo que a mulher não presta, né? Ela só engravida ou não se cuida, ou quer engravidar para pegar pensão, igual esses de jogador de futebol, né? Então, se o cara eu entendo que ela tem que estar lá justamente para aquele rapaz mais novo, né? Que teve até um polêmico caso aí que um cara assumiu uma mãe solteira, vamos dizer assim, com uma criança praticamente de colo. E ele foi falar que o pai que abandonou era besta, uma coisa assim, né? E ele que é o pai porque ele tá criando, porque o pai é quem cria. E a mãe da criança acabou falando na cara dele, e besta, falando assim, besta também é quem cria, entendeu? Então assim, ele até ficou chateado, depois fez um vídeo dizendo que largou a menina, né? Enfim, cara, então assim, por quê? Porque eu falo isso? Porque quem tá começando a vida, cara, não tem dinheiro, né? O cara de 19, 20 anos, pouco tem dinheiro, né? Você reconhece. Então, a Red Pill é pro cara focar mais nele, né? Você tem uma namorada ali, uma namorada que apoia ele nas decisões dele também. Os dois se apoiam, sempre assim, sabe? Então, assim, estão pegando o caso do Thiago e estão querendo distorcer essa ferramenta, que ela é muito boa, assim como as outras ferramentas mesmo. E, por exemplo, você quer se desenvolver seu corpo, tem canal como do Paulo Muso, do Carine lá, que fala sobre musculação. Você quer se desenvolver na parte financeira, tem os canais do Primo Rico, por exemplo. Tem canal para você desenvolver em tudo, né?
E, e tem canais de conquistas, para você como conquistar uma garota, como perder o medo de chegar em alguém, tem canais de como você possa chegar, ter uma oratória melhor, canais como você também pode encontrar, sei lá, um caminho da salvação, Deus, enfim, gente. Existem várias ferramentas para desenvolvimento pessoal aí, né? E a Red Pill é apenas uma delas, sabe? Ela é totalmente boa? Com certeza não, né? Mas falta falar, você pega aquele conteúdo, dá uma estudada, veja o que é, o que traz de bom para você, filtra, né? No que seja aplicável e bola para frente, gente. É assim que funciona, né? E enfim, é isso. Minha opinião é isso. E uma coisa muito importante, que na minha opinião, as pessoas hoje em dia, os homens, né? Eu acho que é a primeira vez que os homens estão dizendo assim, gente, eu também tenho um sentimento, mas eles querem falar sem perder a masculinidade deles. Fui enganado, fui aproveitado por mulheres, né? Não, quando eu falo assim, as mulheres não são todas, são aquelas que não prestam mesmo. Então eu sempre falo, a Red Pill não vai criar raiva nas mulheres que são aproveitadoras, né? E então, gente, se você é uma boa mulher, não se preocupe, você será escolhido por um bom homem, né? E então assim, hoje a Red Pill é igual conselho de pai, né? Os pais não chegam assim pra gente e falam assim, ó filho, vai arrumar uma mulher, cara, agora você nem terminou a faculdade hoje, você nem terminou o segundo grau, sabe aqueles conselhos aí, sabe? Então é mais ou menos assim, ajuda muito, né? O desenvolvimento humano. Volto a falar, nem todas as ferramentas ela é 100% boa, tem que saber o que é bom. Então é isso, gente. Na minha opinião, resumindo, Thiago ele tem que se retratar de forma mais bacana possível. Logo isso passa, né? Percebi que lá no Instagram dele ele ganhou muitos seguidores, né? Porque é assim a vida, né? Ao invés do pessoal sair fora, para quem não gosta, ele aparecer mais gente. Então, forte abraço.